Vamos mais uma questão falando sobre planilhas de cálculo, uma questão sobre o Excel 2010. Como sempre, vamos à leitura da questão. Acompanhe aí na tela do teu computador. Em uma planilha de controle de uma loja de vendas de produtos eletrônicos desenvolvida no Excel 2010, na sua configuração padrão, a coluna A contém o código do vendedor. A coluna B, o nome do vendedor. A coluna C, a data da venda. E a coluna D, o valor da venda, conforme ilustrado na figura. A fórmula a ser aplicada na célula B12 para calcular o total de vendas do vendedor Alexandre da Silva é... Aí vem a letra A mostrando uma função soma-Cs. A letra B, uma função cont-C. A letra C é uma função soma-Cs de novo. A letra D, a função soma. E a letra E de Equador, soma-Cs de novo, com vários argumentos diferenciados. Bem, para responder essa questão, primeiro a gente tem que entender o que faz cada uma dessas funções descritas na letra A, B, C, D e E. A função soma-Cs, que está descrita aí na letra A, está descrita também na letra C de Canadá e está descrita na letra E de Equador. Essa função soma-Cs, ela serve para somar de acordo com um ou mais critérios. Porque quando é a função soma simples, a função soma serve para somar os valores indicados. Mas a soma-Cs, ela soma se está de acordo com um critério ou se está de acordo com alguns critérios. Por isso que ela chama soma-Cs, porque até existe a função soma-C, que é somar de acordo com um critério. Mas existe a função soma-Cs, que serve para somar de acordo com um ou mais critérios. Bem, isso é a função soma-Cs. O que eu tenho no primeiro argumento dessa função soma-Cs? No primeiro argumento nós vamos encontrar o que chamamos de intervalo soma. No primeiro argumento tu coloca o intervalo de células que deverá ser somado. No segundo argumento da função soma-Cs, tu vai colocar o primeiro intervalo onde tu vai procurar o critério. E no terceiro argumento, tu vai colocar qual é o critério. Se tu tiver mais critérios, daí tu pode ou não continuar ela. Não é obrigatório. Aí tu pode fazer o intervalo critério 2, o critério 2, o intervalo critério 3 e assim por diante. Mas ela já funciona dessa maneira, colocando um intervalo soma no primeiro argumento. Ali tu vai botar o intervalo do que tu quer somar. No segundo argumento, tu vai indicar o intervalo onde tu vai procurar o critério para essa soma. E no terceiro argumento, tu vai colocar o critério. Se a gente for pensar na questão, vamos voltar um pouquinho na questão, ele diz: a fórmula a ser aplicada na célula B12 para calcular o total de vendas do vendedor Alexandre da Silva. Então eu te pergunto, qual é o critério? O critério é o vendedor Alexandre da Silva. E como é que eu posso escolher somar somente as vendas do Alexandre da Silva? Eu não quero somar todas as vendas, eu quero somar só as vendas do Alexandre da Silva, como está... Ali eu tenho alguns valores que são do Alexandre e outros são de outros vendedores, mas eu quero somar só os valores do Alexandre da Silva. Primeiro, eu tenho que definir o critério. O critério, nesse caso, pode ser pelo nome do vendedor, Alexandre da Silva, ou pode ser pelo código dele, já que o Alexandre da Silva tem o código 1001. Percebe? Sempre que é Alexandre da Silva, o código de vendedor dele é 1001. Então o critério para minha soma pode ser o nome Alexandre da Silva ou pode ser o código. É muito comum usar código como critério ou o nome, tanto faz. Vamos imaginar que eu vou usar o código do Alexandre da Silva como sendo o critério para a soma. Quer dizer, eu quero somar tudo que for do critério 1001, que é do Alexandre da Silva. Como é que eu faria para somar somente os valores que são do código 1001, que é do Alexandre da Silva? Primeiro eu tenho que indicar qual é o intervalo que eu quero somar, qual é o intervalo da soma. Como eu quero somar as vendas, o intervalo que vai dar soma vem aqui da célula D2 até a célula D10, que está aqui embaixo. Ó. Vamos fechar o retângulo da célula D2, 2 pontos D10, D2, 2 pontos D10,
esse intervalo aqui é o que nós chamamos de intervalo soma. D2, 2 pontos, D10. Por quê? Porque ali que estão os valores das vendas. E eu quero somar os valores das vendas do Alexandre da Silva. Então eu boto todo o intervalo onde tem valores de vendas a princípio de qualquer vendedor. Por enquanto eu não estou identificando que é só do Alexandre da Silva. Eu botei todos. D2 até D11. Como se eu fosse somar tudo. Só que como eu não quero somar tudo, eu tenho que botar como critério. Que número que eu vou ter que botar como critério? Vou ter que botar 1001, porque 1001 é justamente o critério do Alexandre da Silva. Ó. Sempre que Alexandre da Silva é 1001, então o código dele é 1001. Então eu quero somar o que tem de D2 até D10, que esteja de acordo com o critério 1001. Mas onde eu vou procurar esse critério 1001? Eu tenho que colocar o intervalo do critério. O intervalo do critério é o código do vendedor. Vai de A2 até A10. Então vamos verificar aqui. Ó, A2 até A10 é todo esse intervalo. Vamos ver se tu compreendeu a ideia. Olha a lógica. Qual é o critério? O critério é 1001, que é o código do vendedor Alexandre da Silva. O critério é 1001. Onde eu vou ter que procurar esse critério? No intervalo que vai de A2 até A10. Eu vou procurar o critério 1001 no intervalo que vai de A2 até A10. Agora, o que eu vou somar que está de acordo com o critério? De D2 até D10. Então, o intervalo da soma é D2 até D10. Vamos ver como é que a gente montaria isso? Pensa comigo. Aqui, ó, voltando aqui, ó. Qual é o critério? Bem, o critério é 1001. Então, aqui no terceiro argumento, eu teria que colocar 1001, porque o terceiro argumento é o argumento que tem o critério. Observa, aqui no terceiro argumento, eu teria que botar 1001, porque o critério é 1001. Agora, onde é que eu vou procurar esse critério 1001? Eu vou procurar no intervalo de células que vai lá da célula, vamos procurar? A2, desculpa, de novo, passei aí. Aí, que vai da célula A2 até A10. Então, no segundo argumento, eu tenho que botar A2, 2 pontos, A10, porque eu quero procurar o critério 1001 no intervalo que vai da célula A2 até A10. E quero somar o que está na célula. Vamos verificar lá? Quero somar o que está na célula D2 até D10, que está de acordo com esse critério. Então, o terceiro argumento tem que ser o critério, tem que ser 1001. O segundo argumento, onde eu procuro o critério, tem que ser A2 até A10. E o terceiro argumento, que será somado, que é de D2 até D10, de acordo com esse critério. De D2 até D10, de acordo com esse critério. Então, vamos procurar uma função que responda a isso. Olha lá, na letra C de Canadá, observa como é que ela está montada. De soma Cs. Aí o que eu tenho no terceiro argumento? Diz lá, igual 1001. Tá aí. O critério é que ele seja igual a 1001. Então, no terceiro argumento da soma C está igual 1001, porque esse é o critério. Eu quero o que for do código 1001, que é do Alexandre da Silva. O que eu tenho que fazer com esse 1001? Eu tenho que procurar esse critério 1001 no intervalo que vai de A2 até A10. Tá certo? Porque, ó, no segundo argumento está A2 até A10, onde eu vou procurar o critério 1001. E o que eu quero somar? Eu quero somar o que está de D2 até D10, que está de acordo com o critério 1001. E está no primeiro argumento, porque o primeiro argumento é o intervalo que vai ser somado, D2, 2 pontos, D10. No segundo argumento, é o intervalo onde tu procura o critério. Tu vai procurar o critério de A2 até A10. E o terceiro argumento é o próprio critério. Eu quero que o critério seja igual ao 1001, que é o código do Alexandre da Silva. Então, de fato, a única função que soma de acordo com o critério indicado, que era Alexandre da Silva, é a resposta da letra C de Canadá. Porque se eu fosse pegar a letra A, que também tem uma função soma C, já está tudo mal formulado. Ele já começa aqui que o critério, ele disse diferente de 1001, e o critério não é para ser diferente de 1001, é para ser igual a 1001, porque tem que ser igual ao código do Alexandre da Silva. Já está errado a letra A. Por que não pode a letra B? Porque a letra B citou a função conte-C. E a função conte-C é para contar as células de acordo com o critério. E ele não quer contar, ele quer somar as vendas do Alexandre da Silva. Observa, para calcular o total das vendas do vendedor Alexandre da Silva. Então ele não quer contar as células do Alexandre. Ele quer somar
os valores das vendas do Alexandre. Então tem que ser soma, não pode ser conte. A letra D não pode, porque na letra D era só a função soma, e a função soma não soma de acordo com o critério. Na verdade, a função soma é para somar todos os valores indicados. Não é para somar só do Alexandre da Silva, é para somar tudo. E a letra E também não pode, porque embora a letra E botou função soma Cs, disse o critério igual 1001, até aí tudo bem, mas olha onde é que ele pediu para procurar o critério igual 1001. Pediu para procurar na divisão de A2/10, já que barra significa divisão. Não é A2/10, teria que ser A2, 2 pontos A10. Porque não é para dividir A2 por A10, é para indicar o intervalo onde tu vai procurar o critério no segundo argumento, o que já deixa errado a letra E. Então a única que está bem montada é a letra C, porque ele vai somar C, está de acordo com o critério 1001. Mas onde é que ele vai procurar esse critério 1001? No intervalo que vai de A2 até A10. E o que ele vai somar? O que está de D2 até D10, de acordo com esse critério 1001, que for igual a ele. Por isso, a letra C de Canadá é a resposta correta para calcular o total das vendas do vendedor Alexandre da Silva. Vamos só para formular melhor, vamos supor que fosse para ver as vendas da vendedora Patrícia Bali. A vendedora Patrícia Bali tem o código 1203. 1203. Então, para fazer uma função soma Cs, para ver o total das vendas da Patrícia, em vez de ser 1001 no critério, era só trocar o critério para 1203, que é o critério do código da Patrícia. Simples assim, já daria só o total das vendas da Patrícia. Quer dizer, basta alterar agora o código, que ele já mostra a soma das vendas daquele vendedor específico. Por isso que é soma Cs, é somar de acordo com um ou mais critérios. Tu indica o critério e ele vai procurar esse critério e vai somar somente de acordo com aquele critério. Então a soma Cs não é para somar tudo, é para somar de acordo com um ou mais critérios. Por isso a resposta aí da letra C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então.